Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Hoje eu trouxe uma palavra para a gente iniciar o nosso culto. E a palavra é a seguinte: Salmos 119, 73 e 74. Diz o seguinte: As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dar-me inteligência para entender os teus mandamentos. Os que te temem, alegrar-se quando me viram, porque tenho esperado a tua palavra. Nessa noite, Deus nos diz algo. Nos diz que nós devemos pedir para Ele tirar todas as vendas dos nossos olhos, que nós possamos enxergar as coisas espirituais e possamos crer de que tudo que está acontecendo é as promessas dele se cumprindo. E diante disso, nós devemos pedir sabedoria, porque foi Ele que nos criou. E logo embaixo, Ele também diz o seguinte: que os que temem se alegrar-se quando me viram, porque tenho esperado a tua palavra, que todos ao enxergar a nosso louvor e a nossa adoração entenda de que nós louvamos e adoramos um Deus grandioso e que Ele é o que nos traz a esperança. Que nessa noite a sua esperança possa estar em Deus e que nessa noite você possa se alegrar e entregar para Ele o melhor louvor e a melhor adoração. Amém? Tua igreja aqui, reunida pra te adorar. Não há outro rei que reina neste lugar. Não há outro Deus entronizado aqui. Não há outro Deus entronizado aqui. A tua igreja aqui, reunida pra te adorar. Não há outro rei que reina neste lugar. Aleluia, minha alma canta. Aleluia, minha esperança está em ti, naquele que venceu por mim. Aleluia, eu creio que o Rei virá, todo joelho dobrará, cada língua confessará. Hosana ao Rei que vem, Hosana ao Rei que vem. Hosana ao Rei que vem, Hosana ao Rei que vem. Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus. Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus, Jesus. Aleluia, minha alma canta. Aleluia, Minha esperança está em ti,
naquele que venceu por mim. Aleluia, eu creio que o Rei virá, todo joelho dobrará, toda língua confessará. Hosana ao Rei que vem, Hosana ao Rei que vem, Hosana ao Rei que vem, Hosana ao Rei que vem. Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus, Jesus. Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus, Jesus. Aleluia, minha alma canta. Aleluia, minha esperança está em ti, naquele que venceu por mim. Aleluia, eu creio que o Rei virá, todo joelho dobrará, toda língua confessará. Hosana ao Rei que vem. Ele é aquele que veio. Comece a falar com o Espírito Santo nesse momento. Nasci, errei, a bagagem do passado eu carreguei, me vi e percebi que estou preso por erros que cometi. Era eu condenado, era eu, era eu condenado, era eu. Nasci, errei, a bagagem do passado eu carreguei, me vi e percebi
era eu, condenado era eu, era eu, condenado era eu. Ele foi julgado em meu lugar e hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar e hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou e hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou e hoje eu tenho vida. Era eu, condenado era eu, era eu, condenado era eu. Era eu, condenado era eu, era eu, condenado era eu. Barrabás sou eu, 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 Barrabás sou eu. Ele foi julgado em meu lugar e hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar e hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou e hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou e hoje eu tenho vida. Era eu, condenado era eu, era eu, condenado era eu, era eu, condenado era eu, era eu, era eu.
Era eu condenando, era eu, era eu condenando, era eu. Era eu condenado, era eu, era eu condenado, era eu. Paz de Cristo Jesus, estamos em mais um culto, espero que você seja abençoado. Gostaria que você aí na sua casa, abrisse a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 5, verso de número 1. Texto de Apocalipse diz assim: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Amém? Esse aqui é um texto de Apocalipse, o qual o evangelista João escreve. O evangelista João não escreve só este texto. Ele escreve também o Evangelho de João, 1ª, 2ª e 3ª João, e escreve o livro qual nós conhecemos como o livro da Revelação. E eu quero compartilhar com você essa palavra que, ao ler, enche os nossos olhos. O evangelista João aqui, ele está aqui sendo enviado por Deus para trazer uma mensagem nesta noite, para mim e para você. E quem era João? João era um pescador, um homem simples como eu e você, morava em Cafarnaum, era pescador, filho de Zebedeu e também de uma mulher por nome de Salomé, homem simples, pescador, mas um homem que, como eu e você, sempre buscavam o reino de Deus. Você, ao assistir esse vídeo, está buscando mais as coisas de Deus. E um dia, o João procurou e viu um homem por nome de João o Batista pregar. E o João o Batista trazia uma palavra muito dura, que era para se converter dos seus maus caminhos e se arrepender. Percebemos que o João, ele vem do Batista, então ele se converte, se arrepende dos seus maus caminhos, é batizado no Rio Jordão, mas ele não somente se arrepende, ele começa a buscar as coisas concernentes ao reino de Deus, as coisas de Deus. Então ele vira uma espécie de auxiliar do Batista. Então, todas as tardes, o João estava com o Batista, auxiliando no batismo, até um dia que o João percebe que chega alguém que mudaria totalmente a vida dele. Por que mudaria totalmente? Porque ele percebe que o Batista diz que chega ali no Jordão alguém que ele nem era digno de desatar as sandálias. Então, o João, ele começa a observar o Batista dizer para aquele homem por nome de Jesus: é você que tem que me batizar e não eu batizar você. Então João observa e muda o seu foco. Ele para de seguir alguém que estava anunciando o reino de Deus e começa a seguir alguém que veio lá do reino, que veio lá de cima, esse chamado Jesus.
E agora o João não é mais o seguidor do Batista, mas o seguidor daquele a qual o Batista falava. E João tem várias experiências com Jesus. O João vê o Jesus indo no Monte das Oliveiras, trazendo uma mensagem que muda o coração de muitas pessoas. Ele vê o Jesus debatendo com os sacerdotes, os fariseus, os religiosos da época. Ele também vê Jesus curar muitos enfermos, entre eles leprosos, cegos de nascença. E ele vê muitos milagres acontecendo. E ele segue Jesus. Ele segue Jesus com toda a sua força. Assim como eu e você estamos nesses momentos difíceis seguindo Jesus, o João viu Jesus ser afrontado por várias pessoas, mas ele continuou a seguir a Jesus. João seguiu a Jesus e viu Jesus em vários momentos sendo ali um anunciador do reino, daquilo que ele procurava para a sua vida. O interessante é que a teologia diz que João tinha apenas 24 anos quando tudo isso acontecia. E ele seguia Jesus de todo o seu coração. Ele estava na multiplicação de pães. Ele estava quando Jesus curou 10 leprosos. Ele estava com Jesus em vários momentos. E o interessante é que João era alguém íntimo de Jesus. Era alguém que tinha intimidade com Jesus. E por que tinha intimidade? Porque quando Jesus ia orar no monte, ele chamava o Pedro, ele chamava o Tiago, mas ele chamava também o João. E João viu muitas coisas acontecendo ali. Ele viu Elias e Moisés aparecer no monte. João teve experiências divinas. João estava com Jesus em todos os momentos. O interessante é que em alguns momentos de oração, João estava com Jesus, até mesmo quando Jesus passou os momentos mais difíceis da sua vida, aqui na terra, porque Jesus era 100% homem, 100% Deus. Então Jesus, nos momentos de agonia, ele chama aqueles que eram homens de oração, o Pedro, o Tiago e o João, e chama eles para irem orar no monte. O interessante é que o João também, mesmo andando com alguém divino, teve as suas fraquezas. Uma certa vez, Jesus orando, no momento de agonia, ele volta e ele vê o João dormindo. E ele vira para o João e fala assim, junto com Pedro e Tiago: nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo? Nenhuma hora vocês puderam estarem orando comigo? E logo após, o João viu o seu Jesus, o meu Jesus, ser levado para ser crucificado. João correu, assim como muitos dos outros discípulos, com medo dos guardas romanos. João viveu vários momentos com Jesus, mas no momento da cruz, ele viu o nosso Senhor ser crucificado. Viu o nosso Senhor ir para o madeiro. Mas o interessante é que o João também viu e presenciou, quando no terceiro dia, ele ressuscitou. O texto de Atos fala que Jesus, depois de ressurreto, teve 40 dias de aparições entre as pessoas. E João estava entre essas pessoas. E depois de 40 dias, o João, ele viu Jesus subir na presença de 500 testemunhas, subir aos céus. E ele ouviu quando 2 varões de branco apareceram e disseram para ele e para os outros discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto venha o socorro. O interessante é que até esse momento o João, ele estava buscando o reino de Deus, ele estava sempre atrás de alguém, sempre na dependência de alguém, procurando o reino de Deus. Mas quando ele ficou esses momentos em Jerusalém, ele teve que buscar por conta própria. E aí é o interessante dessa palavra, porque talvez você está aí na sua casa e te falta forças. E quando essa palavra vem para a gente, ficar em Jerusalém, dá a impressão que nós estamos sozinhos, que nós estamos sem ninguém. Mas eu quero dizer para você, o mesmo Espírito que estava com Jesus está com você, está comigo, estava com João. E João obedeceu. João simplesmente obedeceu e ficou em Jerusalém, até que do alto veio o socorro. Então em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que como um vento impetuoso, encheu toda a casa e todos foram cheios do Espírito. Agora João não era mais somente um homem que estava atrás do Batista, ou estava seguindo Jesus. João agora entendeu que ele realmente não era só um discípulo, mas ele era um enviado do Senhor. Então João agora ele começa a andar com uma autoridade,
começa a andar com autoridade. E o interessante é que agora, João, assim como eu e você, que somos cheios do Espírito Santo, João, ele vê um homem que estava à porta do templo, e ele estava junto com Pedro, quando Pedro diz para aquele homem: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. E João estava com ele, e João, ele viu muitos milagres, ele foi um dos precursores da igreja primitiva, e João então, ele entendeu o seu chamado, assim como eu e você devemos entender o nosso chamado. O interessante é que, no momento do evangelho, João passou por muitas dificuldades. Entre essas dificuldades, ele viu o seu próprio irmão, Tiago, ser decapitado por Herodes. Ele viu quando Pedro foi preso. Ele viu quando os romanos mandavam prender todos os cristãos por uma questão política, com medo. Ele estava em vários momentos que a igreja passou dificuldade, mas o interessante é que João não desistiu, ele não deixou o seu Jesus, assim como eu e você não devemos deixar em ocasião nenhuma, em pandemia nenhuma, o nosso Jesus. Afinal, maior é aquele que está em nós do que está no mundo. Por isso essa mensagem eu quero dizer para você que nós devemos ter a mesma fé que João teve. Ele não desistiu, ele persistiu até o fim. Perceba você que Paulo, um homem que era um pregador da palavra de Deus, ele implantou uma igreja em Éfeso. Paulo somente implantou a igreja, mas você sabe quem foi o pastor daquela igreja? Foi o João. Num momento tão difícil, numa igreja tão idólatra, João foi pastor daquela igreja. Diz alguns teólogos que o imperador da época, ele estava perseguindo de uma forma muito fervorosa os cristãos e matando os cristãos. Então, diz alguns teólogos, e não a Bíblia, mas alguns teólogos, que esse imperador, por nome de Dionísio, ele pede para o João deixar de pregar a palavra, para abandonar a palavra. E João diz assim: eu abandonar a palavra? Por conta da perseguição, por conta das dificuldades? De forma alguma. Não abandonarei a palavra, não deixarei as coisas do meu Jesus. Então o imperador disse para ele assim: se você não abandonar, eu vou te jogar dentro de um caldeirão quente. O interessante é que João não parou, João continuou pregando. Então o imperador, um dia, na praça, pegou o João e jogou dentro desse caldeirão. Mas saiba que João, ele não parou de pregar o evangelho. Dentro daquele caldeirão, dentro daquela dificuldade, ele continuou adorando a Deus. Sabe, assim como eu e você, eu não sei qual é a dificuldade você tem passado, mas deixa eu dizer algo para você: o mesmo Deus de João é o meu Deus, é o seu Deus, é o Deus que tem poder para fazer infinitamente mais do que tudo que eu e você pedimos ou pensamos. Você acha que o João morreu? De forma alguma. O João estava com Jesus, assim como Mesaque, Sadraque e Abidnego não estavam sozinhos na fornalha, o João também não estava. O João não estava sozinho. Então, quando tiraram o João do caldeirão, aquilo que era impossível aconteceu. Ele estava vivo. Então o imperador colocou o João num dos lugares mais perigosos de todos. Mandou ele para a ilha de Patmos. E talvez o João, assim como eu e você, talvez já poderíamos pensar que a nossa vida cristã tinha acabado. Porque o João, ele começa seu ministério com Jesus com 30 anos. João agora tem 90 anos. João tem 90 anos e João é um aposentado no cristianismo. João já tem mais de 60 anos no cristianismo. E João achou talvez que a vida cristã dele tinha acabado. Mas aquele era só o começo. Jesus pediu para o João escrever um dos mais poderosos livros de todos, que é o Apocalipse. E não fez somente isso. João começou a ter visões do céu. Ele foi levado ao céu. E é exatamente como esse texto que nós lemos aqui. João estava num tabernáculo. E o interessante é que lá no céu, João começou
a ver várias coisas que era difícil de interpretação, difícil de escrita. E João começou a escrever as coisas que Jesus pediu. O interessante é que no início do livro de Apocalipse, diz assim, que bem-aventurados sois vós quando ler esse livro. No capítulo 1, versículo 1. E quando chega no capítulo de número 5, o João começa a descrever as coisas que vê. E diz assim: e vi na destra do que estava sentado no trono um livro, que estava selado com 7 selos. E o João diz que o anjo falou para ele que não havia ninguém, nem na terra, nem no céu, nem debaixo da terra, que poderia abrir aquele livro. O João, ele começou a chorar, e aí está o mistério dessa palavra. É a primeira vez que é descrito que alguém chorou no céu, ou houve tristeza no céu. Você sabe por quê? Porque o João chorou, porque o João sabia qual era o significado daquele livro. Naquele livro que continha 7 selos, estava escrito o meu e o seu nome naquele livro. Naquele livro estava escrito o meu e o seu nome. Então, o João, ele começou a chorar, porque o anjo disse que não havia ninguém, nem no céu nem na terra, que poderia abrir aquele livro. O interessante é que quando o João começa a chorar, aparece um ancião que para. E ele diz o que está no versículo 5. E disse-me um dos anciões: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. E ele é digno de abrir o livro e desatar os selos. Deixa eu dizer algo para você. A dificuldade pode entrar na sua vida. Os momentos difíceis podem entrar na sua vida. Mas existe alguém que venceu a morte. E esse alguém que venceu a morte, ele tem poder. Ele tem poder sobre a minha vida e sua vida. Esse não é o fim. Mesmo que a morte chegar até as nossas vidas, deixa eu dizer algo para você. O meu nome e o seu nome está no livro da vida. Porque existe alguém que é digno de desatar. Sabe quem é? Sabe quem é aquele? Quem é aquele? É Jesus Cristo. Ele tem poder. Ele tem poder. Ele tem poder sobre a minha vida, sobre o livro. Ele tem poder sobre o céu, sobre a terra, sobre todas as coisas. Por isso a palavra que eu quero trazer para você é: não desanime. Não desanime, porque Jesus é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, e Ele tem poder sobre a minha e a sua vida, sobre o céu, sobre a terra e sobre qualquer situação. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais na minha e na sua vida. Creia nisso, em nome de Jesus. Graça e paz, galera. Mais um momento, qual o presbítero Douglas nos abençoou com a palavra. Que Deus abençoe a vida dele. E também quero te pedir para que você não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui, tá? Vai estar aqui mostrando no rodapé. Se inscreve lá, dá uma curtidinha lá, que a gente vai amar. E Comunidade Peniel Oficial.